Boa tarde a todos novamente. O professor Gilberto, que assessora a PRG, para a reitoria de graduação, e eu, nós ficamos encarregados de conversar neste fórum aqui, nessa sessão, onde estão envolvidos, se eu entendo, os alunos de Humanidades, Sociais e Artes. Nós temos, assim, acho que essa tarde dividida em 2 blocos. A gente vai falar um pouco, vamos ter a apresentação de 3 alunos que participaram do programa PAD, também 3 alunos que participaram do programa PED, contar suas experiências. Eu acho que são áreas bem distintas, as experiências vão ser também interessantes. E depois a gente faz uma rodada de um bate-papo mesmo sobre questões, prós, contras, sugestões, de forma um pouco mais informal. Então, como vai começar os alunos PAD, que devem estar com tudo pronto, eu acho. Eu vou passar ao professor Gilberto para ele fazer esse encaminhamento. Enquanto tiver as apresentações, eu pessoalmente vou sentar na plateia para assistir. Então, passando para o Gilberto aqui. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos e de todas. Bom, então eu vou convidar aqui o Gabriel Roncone, do Instituto de Artes, o Matheus Monteiro, do IFCH, isso, de FISH, e a Ana Cláudia Silveira, também é do IFCH também, Ana Cláudia? Isso. Alguém vai usar PowerPoint? Não? Vamos começar. Bom, são 2. A gente começa pela Ana, depois o Gabriel, depois o Matheus, tá bom? Boa tarde a todos. Eu sou Ana Cláudia Lopes Silveira, também conhecida como Anitta. Eu fui monitora de uma disciplina que foi um tópico especial de ética na filosofia. O trabalho foi desenvolvido junto com a professora Yara Frateschi, que é também minha orientadora, e também orientadora do grupo de pesquisa paralelo à graduação, enfim, um grupo de pesquisa dentro do Instituto de Filosofia Política. Essa disciplina foi caracterizada, não vou entrar nos meandros da disciplina, acho que isso não é de tanto interesse, mas era uma disciplina que trabalhava a recuperação de temas da filosofia moderna, mas num debate contemporâneo. Então, o objetivo da disciplina foi trabalhar essa recepção, né, de um certo tema da filosofia moderna nesse debate contemporâneo e desenvolver, a partir dessa recepção, desenvolver a partir de 2 autores. Um desses autores é uma autora, na verdade, com quem eu trabalho já no tema da minha pesquisa e que eu estou escrevendo a minha monografia. E eu fui escolhida para ser monitora dessa disciplina justamente porque eu já participava do grupo de filosofia política, onde a gente vinha trabalhando temas que dialogam com o tema dessa disciplina, e porque eu também trabalhava essa autora cujo trabalho ia ser abordado na disciplina. O trabalho da monitoria, para mim, foi uma experiência muito rica na minha formação. Foi uma experiência ímpar, né, de trabalhar com os meus colegas e desenvolver um trabalho num diálogo constante com a professora Yara. Eu acredito que o trabalho da monitoria do PAD, ele não pode ser feito sem a participação, o apoio e a orientação mesmo do professor. E ele acaba sendo um trabalho de mão dupla, né? Então, esse trabalho começou antes mesmo quando o programa da disciplina estava sendo desenvolvido, e que é quando é feita a escolha de quem vai ser o monitor. Então, antes da disciplina, do programa da disciplina virar público, eu já conhecia, né, o tema, eu já sabia o que a professora Yara esperava de mim, e eu também fiz as minhas sugestões, porque como aluna, eu também sei quais são as demandas dos meus colegas. A professora Yara fez uma exigência central para mim, para ser monitora dessa disciplina, que era a de ser uma interlocutora privilegiada dela na sala de aula. Como ela não desenvolve um tipo de aula que ele é só expositivo,
né, esse é o tipo de aula que ela promove, o tipo de aula que ela dá. Ele exige que os alunos venham com seus seminários pequenos, na verdade, com um texto muito bem lido, muito bem trabalhado em casa, para ser exposto na sala de aula. Eu também faria parte no sentido de trazer dúvidas, né, como eu já tinha um conhecimento um pouco mais elaborado do texto, trazer dúvidas e também participar desses pequenos seminários, que na verdade são o aporte para que a aula aconteça. Então, existe essa frente do trabalho na sala de aula, que estava diretamente relacionada com o trabalho nos plantões, né? Eu realizei os plantões semanalmente, enfim, num horário específico, reservei uma sala no Instituto para que os plantões acontecessem, e, independente de aparecer um aluno ou 10 alunos, eu estava lá. Há uma sazonalidade nos plantões, né? Quando a disciplina muda de bloco, né? Pelo menos no caso dessa disciplina, mudava o bloco de disciplina e não aparecia ninguém, porque parecia que estava todo mundo em casa trabalhando o texto. Na aula seguinte, aparecia um monte de gente e, na verdade, eu já tinha preparado e combinado com os meus colegas que a gente ia trabalhar, então, a reconstrução daquele texto de fonte, que ele ia ser trabalhado no dia seguinte na aula, mas a gente fazia uma preparação prévia. Também na disciplina a gente trabalhou, nas monitorias, nos plantões, a gente trabalhou textos complementares, textos que eles não eram textos primários da bibliografia, que eles apareciam de modo secundário na disciplina, mas que eram textos também importantes. E esses textos apareciam na monitoria conforme as demandas e as dúvidas ou os assuntos que mais chamavam a atenção nas monitorias. Uma coisa muito importante dos plantões, e eu falei que o diálogo com a professora Yara foi muito importante, né, ao longo desse trabalho, né, da monitoria, porque havia, por exemplo, um sem número de demandas, né, que os alunos tinham, e teve uma que me chamou muita atenção, porque como a disciplina se tratava de um tópico, existia uma série de leituras de pré-requisito. E uma dessas leituras é um texto fundamental, assim, um texto base para a discussão que a gente estava fazendo e também um texto base na graduação na filosofia. Só que muitos alunos vieram sem ter lido esse texto. Então, o que a gente fez na monitoria foi trabalhar de modo exaustivo esse texto, e no diálogo que sempre acontecia com a professora Yara, eu comentei com ela que os alunos estavam tendo uma dificuldade muito grande em trabalhar com esse texto, e então ela alterou um pouco o programa da própria disciplina para atender essa demanda dos alunos, que foi uma demanda que apareceu na monitoria. Para eu não me estender mais, eu acho que também é importante dizer que, para o trabalho final, eu considerei que a minha participação foi bastante importante. Aquela coisa de apagar incêndio, né? O pessoal fica um pouco nervoso, ansioso para escrever os trabalhos finais da monitoria. Então, o pessoal me mandava os trabalhos, meus colegas me mandavam os trabalhos, eu devolvia comentado, e fiz plantões especiais para comentar em grupo os trabalhos, né? Porque é importante dizer que o trabalho das monitorias ele foi sempre desenvolvido em grupo, né? E em o grupo das pessoas que apareciam na monitoria, e também nos intervalos, no final das aulas, a gente sempre tinha um tempo para conversar sobre o andamento da disciplina. A participação dos alunos, eu achei, né, sendo um tópico, uma disciplina que tinha uma quantidade menor de alunos, eu achei que ela foi bastante forte, os alunos pareciam bastante interessados e iam às monitorias, me procuravam, e foi bem interessante. Mas tem também aqueles colegas que aparecem só nos momentos difíceis mesmo, para apagar incêndio no final do semestre, e a gente está lá também para ajudar. Eu acho que quando a gente é escolhido para participar para ser PAD de uma disciplina, é porque o tema daquela disciplina interessa muito, né, para a nossa trajetória pessoal, e não tem o menor problema em você apagar incêndio e ficar até não sei que horas comentando o texto de um colega seu, que você vai entregar para ele no dia seguinte, vai discutir, enfim. Se eu posso só fazer 2 considerações finais, eu acho que eu pude ver o impacto da monitoria ao longo da disciplina com o crescimento dos colegas,
né? Desde os que iam desde a primeira monitoria e na sala de aula eu via que eles se soltavam mais, estavam mais à vontade para discutir os temas que a gente estava trabalhando em sala de aula. E no trabalho final, como eu também tive a oportunidade de ver os trabalhos finais, eu fiquei muito feliz. Assim, eu me senti contemplada de ter feito esse trabalho junto com a professora Yara, e fiquei feliz que foi um trabalho que foi, eu posso dizer, eu considero que foi de sucesso da minha parte, da parte dos alunos, dos meus colegas e também da professora Yara. Na minha experiência pessoal, foi, como eu já disse, uma experiência ímpar, né, de formação e de crescimento mesmo naquele tema ao qual eu já estou me dedicando, inclusive porque o monitor ele tem que se dedicar muito, muito mais do que o aluno mais dedicado da disciplina. Porque os seus colegas vão vir com dúvidas e você não vai sanar todas essas dúvidas, mas você vai ser a pessoa que ou vai ajudar a responder ou vai ajudar a reformular aquela dúvida de uma maneira que seja mais ancorada no texto que a gente está trabalhando. Se eu pudesse dar elencar 2 pontos centrais desse trabalho da monitoria, eu diria que é o diálogo sempre e constante com o professor que está ministrando a disciplina, porque esse trabalho ele é de um trânsito duplo. O PAD ele é como se fosse uma ponte, né, entre os colegas e o professor. E também eu diria que é preciso encontrar um equilíbrio entre essa função de ser PAD e a função de ser ainda aluno da graduação. Esse equilíbrio é um pouco difícil de ser encontrado, na medida em que se você tem que estar sempre, ter sempre em vista de que se você foi escolhido para ser monitor daquela disciplina, é porque o professor considera que você tem uma qualificação para ser monitor daquela disciplina. Isso pode ser porque você tem um conhecimento um pouco mais amplo, porque no meu caso já conhecia os textos porque participava do grupo de pesquisa, e essa qualificação ela conta sim. Mas, por outro lado, e é esse equilíbrio que precisa ser encontrado, você é só mais um aluno da graduação, que está ali, né, enfim, também aprendendo, e aprendendo a discutir, entendendo que tem alunos, tem colegas seus que são, que certos temas eles dominam mais, e esse jogo é muito interessante, né, entre ter uma qualificação e ser também um aluno da graduação. Dependendo, ao longo do semestre, como as coisas aparecem, você joga mais para um lado e joga mais para o outro. Mas, para resumir, foi uma experiência ímpar, diálogo sempre com o professor e sempre atenção, porque, às vezes, os seus colegas eles aparecem com problemas que, na maioria das vezes, não são banais. Às vezes, eles estão mal reformulados, ou enfim, e essa é a nossa tarefa. Acho que é ajudar a reformular e fazer essa ponte entre o professor e os colegas de sala. É isso. Bom, meu nome é Gabriel Ronconi, sou aluno da Mediologia do IA, como todos podem ver. Então, eu fui monitor de uma disciplina obrigatória do 3º ano do curso de Mediologia, que se chama História Social da Cultura. Nesse curso, assim, resumindo muito resumidamente, a gente procura discutir, através de vários textos, a forma como se compõe a sociedade moderna e que forma as mídias interagem nesse meio. O meu convite para ser monitor dessa disciplina, até pegando um pouco do que ela falou no final, foi até por um motivo um pouco diferente, que a professora, ela, além de chegar algumas qualidades em mim, ela também chegou algumas dificuldades que eu tive ao longo do percurso da matéria quando eu fui aluno. E ela achou que nessa experiência de monitoria eu poderia, além, né, de ajudá-la, me ajudar e superar essas dificuldades passando por alguns textos novamente. Foi exatamente muito do que aconteceu. Assim, eu estava sempre presente em todas as aulas, eu tinha que ler todos os textos antes, junto com os alunos, e nessa experiência me enriqueceu muito mais de coisas que eu não tinha percebido quando eu fui aluno e que agora eu passei a perceber. E principalmente lidando agora com uma turma diferente, né? Porque quando você está com uma turma mais nova, com outros alunos com uma outra cabeça, uma outra mentalidade, e tinha várias questões que não apareceram no ano que eu fui aluno, que apareceram nesse ano, que eu pude aprofundar meus conhecimentos nessa área e aprofundar o debate nesse sentido, e que foi muito interessante para mim também. Em outras questões, foi basicamente uma experiência muito parecida com o que ela teve. Eu sentei com a professora antes, ela me mandava os textos, como ela estava pensando na disciplina, eu ajudava, dava
sugestões, e a gente trabalhava junto nesse sentido, né? Até durante o semestre ocorreu algumas vezes, o trabalho foi bem parecido nesse sentido. Só que, além disso, ela queria trabalhar um tema paralelamente na aula, que no caso foi que ela queria falar sobre grades de televisão, para pensar junto com o tema, né, de como a gente vê as grades, como elas influenciam na nossa vida. E como ela queria trabalhar isso paralelamente, ela deixou essa parte para mim, porque quando eu fui aluno dessa disciplina, esse foi o meu tema do meu trabalho final. Então, como eu já tinha caminhado nessa direção, a gente só acertou uma linha que era a linha de TVs públicas e educativas, e eu fiz essa pesquisa em paralelo e apresentei 4 ou 5 seminários para os alunos, entrando junto no tema da matéria. Então, a minha experiência, além de estar monitorando os textos da aula, eu fiz uma pesquisa paralela e apresentei também para os alunos, que também foi muito enriquecedor em vários sentidos. E também, além disso, eu participei bastante na construção do trabalho final, que o trabalho final da disciplina era produtos audiovisuais de 2 a 3 minutos, falando sobre, nesse ano, no caso, foi o início da imagem inicial. E ela sempre trabalhou bastante, a gente foi trabalhando bastante na questão de construir como vai ser isso, como que a gente vai pensar a linguagem desse programa, para onde ele vai veicular, e ela contou sempre muito com a minha opinião nesse sentido, até por causa da minha pesquisa de grades, a gente foi conversando bastante. E com os alunos também, porque a experiência dela, no caso, a gente faz assim, esse trabalho começa logo antes do meio do semestre um pouco, e toda a aula os alunos vão mostrando um pedaço, né? Um roteiro, um primeiro corte, a narração. Então a gente foi trabalhando ele junto ao longo do semestre também, ele não ficou só naquela correria de final. Então foi bem interessante nesse sentido também, que eu estava lá ajudando sempre que os alunos precisavam, mandavam e-mail, as coisas, a gente ia discutindo e construindo. Então foi mais ou menos essas 3 linhas que eu fui indo ao longo do semestre junto com ela, que isso foi também muito enriquecedor. Assim, eu acho que valeu muito a pena a experiência nesse sentido. Tinha mais uma coisa que eu esqueci. Mas acho que é isso. Acho que assim, é uma experiência que vale muito a pena você conversar com outras gerações, que são outras cabeças. Sua turma tem uma cabeça, a outra turma vão ter outras ideias. E isso é muito bom assim, para você ver. Às vezes, o mesmo assunto você acha que passou, mas, na verdade, tinha muitas outras coisas que você não tinha visto. Então, acho que é uma experiência muito bacana de ser pai, além da experiência de ajudar o professor e de questões de ensinar e tal, é a experiência do seu próprio enriquecimento, da sua própria graduação e tal, enfim. Acho que vale bastante a pena. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus, eu também sou aluno da Filosofia como Anitta. Me sinto muito feliz por estar aqui e poder partilhar com vocês um pouco da experiência com o PAD. Eu fui monitor da disciplina História da Filosofia Medieval, que a professora Fátima Évora lecionou. E eu preciso destacar que uma das atividades que essa professora faz e que vai contar bastante para a gente ver como é que essa disciplina ela foi enriquecedora, que ela é coordenadora de um grupo de estudos sobre a história da filosofia da natureza. E, basicamente, ela estuda, né, a recepção da cosmologia de Aristóteles na Idade Média até o século XVII, quando a gente vai lá falar sobre a Revolução Copernicana. Bem, o porquê que isso é importante? Porque a disciplina ela se centrou a falar sobre a recepção da cosmologia de Aristóteles na Idade Média, mas mais especificamente falando sobre a questão da eternidade do mundo. E uma das oportunidades que a professora enxergou de trabalhar com os alunos é de trabalhar com seminários. Não só trabalhar com textos e trabalhar com prova, né, que foi a primeira vez que ela tentou trabalhar com prova com os alunos, mas ela se entusiasmou mais com a ideia do seminário. Então, dos alunos pegarem um grupo de textos sobre a discussão da eternidade do mundo, expor isso em sala e conseguir não só apresentar aquele conteúdo, mas também, de alguma forma, discuti-lo, né, com os colegas. E
uma das coisas que se destacou nesse seminário é que o texto escolhido foi uma forma muito especial, né, da Idade Média, que é o texto da questão disputada. E os alunos tiveram, então, contato com essa forma, e eles puderam, inclusive, tornar o seu seminário como uma espécie de questão disputada, em que eles tiveram que mostrar questões a favor, questões contra, apresentar uma solução e defender isso com os outros colegas. Bem, a disciplina, ela é obrigatória, né? Mais ou menos o segundo ano é quem faz essa disciplina. São 4 horas em sala de aula e 2 fora, né, como orientação. E, apesar disso, a gente vê ainda uma grande flexibilidade da presença dos alunos. Você vai encontrar alunos de segundo ano, mas também pessoal do terceiro, do quarto, porque se tem essa flexibilidade no curso da filosofia. Uma coisa que então preciso destacar a respeito da minha atuação é que eu estive presente às aulas. Eu ajudei os alunos também a selecionar um pouco das leituras que foram propostas na bibliografia, porque quem for checar lá vai ver que a bibliografia é imensa. Aí os alunos viam essa bibliografia imensa e ficavam apavorados. Aí o monitor ia lá e falava assim, olha, se preocupe principalmente com essas leituras, porque vão ser que a professora ela vai se focar e ela vai trabalhar em sala de aula. As outras vão ser para caso você tenha alguma dúvida e quiser se aprofundar. Aí eles agradeceram muito por isso. Uma outra coisa que eu acho que eu poderia destacar na fala da Anitta é que é muito importante essa conversa com o professor. Não só pela questão de sugestão, mas também porque eu percebi que eu, como PAD, eu servia como um termômetro para a professora. Porque então ela, conversando comigo, ela perguntava, o que os alunos estão achando da disciplina? Eles estão acompanhando? Eles estão tendo muitas dúvidas? Então, o professor ele sempre espera esse retorno. E o PAD ele ajuda bastante, eu notei bastante isso, no caso da minha experiência. Uma coisa que eu acho também que vale destacar é que, como eu havia feito iniciação científica sobre tema correlato ao que foi trabalhado na disciplina, isso também ajudou muito. Não só porque eu me senti mais capacitado para ajudar os colegas a resolver as suas dúvidas, mas também porque eu consegui transmitir para eles um pouco do entusiasmo que eu tenho a respeito do assunto. E isso, é claro, repercutiu bastante, porque até teve pessoas que gostaram tanto do assunto que resolveram fazer estudo dirigido com a professora, né, no semestre seguinte. Então, eu fico satisfeito de ver pelo menos isso. Então, isso resume quando se tem que falar sobre como é que os alunos participaram da disciplina. Olha, foi uma boa participação. Eles estiveram presentes, né? Geralmente acontece de ter 50 ou 40 alunos na primeira aula e no fim do semestre tem 10 gato pingado que está ali, né? Mas o que aconteceu foi que se teve uma grande constância. Basicamente, a turma inteira acompanhou a disciplina inteira porque você vê que esse entusiasmo realmente tomou eles. E uma das coisas que eu gostaria de falar para encerrar, então, a minha contribuição aqui é que uma das coisas que eu mais fiquei satisfeito com essa experiência é porque eu entrei com o desejo de não só tomar um pouco de contato com a atividade docente, saber como é que é isso, como a professora poderia me ajudar a amadurecer esse meu projeto de um dia trabalhar como professor, mas também porque, como eu me interesso pela área de filosofia medieval, eu queria ajudar os meus colegas a desconstruir vários dos preconceitos que se tem geralmente a respeito do pensamento nesse período. E eu sinto que, pelo retorno deles, eu consegui, né, contribuir com essa meta, que a professora também atestou, e ela também ficou muito satisfeita. E agora, eu acho que a última coisa que eu poderia falar, e eu esqueci no desenvolvimento, é que o uso das ferramentas virtuais foi muito importante. O uso de e-mail, Facebook, outras redes sociais, isso foi vital. Para não só entrar em contato com os alunos, mas até mostrar para eles material a respeito do assunto. De falar assim, olha, tem sites, tem texto, tem tradução, olha, tem um grupo de estudo, olha, tem evento. Isso foi muito importante para eles verem que, a respeito dessa disciplina, você tem um trabalho que é feito além da disciplina. Há pessoas que trabalham com isso, que estão entusiasmadas com isso, e acho que isso ajudou bastante eles também a se interessar. Muito obrigado.
obrigado. No final eles voltam para perguntas e respostas, é isso, Cleide? Pode fazer isso. No final, tá? A gente vai ver a apresentação dos pés agora, muito obrigado. Só um esclarecimento, Matheus. Esse convite ele é feito para todos os institutos, é muito difícil a gente conseguir com que os alunos venham. Então, teve 2 alunos do IFISH que vão me acusar de ser tendencioso, mas, na verdade, nós olhamos relatório por relatório, é importante que vocês preencham bem esses relatórios, e é a partir das informações dos relatórios dos alunos que nós da comissão observamos aquelas participações mais destacadas, e aí nós fazemos o convite. Só que é um dia um pouco ingrato, né, porque é um dia anterior à vinda dos alunos, a maioria de fora. Então, a gente consegue reunir gente aqui até de uma forma um pouco heróica, né? Que o aluno de graduação vem no dia que começa, né? E oficialmente começa amanhã as aulas, né? Mas a escolha, né, desses alunos é feita a partir dos relatórios, né? Porque fica difícil da gente conversar um por um. Então, é importante que os alunos que participam do programa PAT tenham consciência do preenchimento circunstanciado dessa atividade, das críticas, né, a todas as atividades que ocorrem, aos comentários e às sugestões, porque nós lemos atentamente esse material. Tá bom? É isso, obrigado. Obrigado. Então, a gente vai dar continuidade às apresentações, dessa vez do PED. A primeira, chamando primeiro a Eliane Graziela Gonçalves Pagotto, do Instituto de Artes. Ela é mestranda, tem como orientador o Esdras Rodrigues Silva. Ela foi PED C na disciplina Música de Câmara 1. Você tem uma apresentação ou vai falar uma apresentação? Então, se você quiser direto, eu vou para a plateia. 50, 55 minutos, né? Não? Então tudo bem. Bom, meu nome é Graziela. Eu sou orientando do professor Esdras. E, na verdade, o PED que eu participei com ele foi desde o ano passado. Desde o ano passado, ele sentiu uma necessidade, juntamente com o professor Emerson, da viola, de que os alunos tivessem mais técnica, porque a aula de instrumento, sei quantos daqui são da música? Você vê? Bem pouca gente, então melhor contextualizar um pouco isso. Eu sou professora de violino no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí. E lá eu trabalho com alunos do nível avançado de violino. E estou no último semestre aqui com o professor Esdras. Desde o semestre passado, ele conversou comigo sobre a necessidade que eu também sofro como professora lá em Tatuí, que é do pouco tempo de aula que a gente tem de instrumento para trabalhar todas as demandas, todas as dimensões do tocar um instrumento. Então, a gente tem uma parte técnica, a gente tem repertório para trabalhar, tem estudos, e o volume de material é muito grande. Então, ele tinha necessidade, né, e pelo pouco tempo de aula de instrumento, de ter uma aula extra para os alunos trabalharem especificamente técnica, né, escalas. E o meu projeto de mestrado é sobre exatamente isso, o estudo da técnica, utilizando-se escalas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, enfim, etc. Acho que todo mundo conhece. Isso começou com
uma constatação que eu tive em Tatuí ao longo de uns 11 anos que eu sou professora lá, da diferença que eu percebo de alguns alunos que trabalham as escalas, trabalham técnica nas escalas, em relação a outros que não fazem esse trabalho junto com o professor. Então, é muito grande assim a diferença, o nível técnico dos alunos, e especialmente os iniciantes, até as crianças, parecem que a experiência com o violino, a vivência é muito maior do que os dias atesta. Então, bom, baseado nisso tudo, e o professor tinha essa carência aqui também, e aí nós sentamos para fazer esse projeto de técnica e escalas com os alunos. Foram aulas em grupo, onde eu tocava junto com eles, e aí nós tivemos a chance de abordar várias coisas, vários detalhes, e enfim, o objetivo era realmente desenvolver as escalas e a técnica. Por que as escalas? Segundo o Galamian, um dos maiores professores de violino do século XX, especialmente aqui eu vou passar para essa ilimitada aplicabilidade no estudo de todos os arcos, dinâmicas, enfim, sonoridade, vibrato, tudo que o repertório, as peças, a música exige. Então, é como deixar o aluno apto para, quando pegar uma música, ele ter todas as condições, os músculos reagindo, né, à medida que a música, a partitura pede. Está tudo como um atleta, né, o físico está em dia, né, e ele reage. As escalas oferecem essa possibilidade, especialmente esse trabalho em grupo, independente do repertório que eles estejam fazendo, dos concertos, peças que estejam estudando. Bom, nesse trabalho a gente fez uma revisão técnica da postura, e nisso, aqui entra uma parte que eu tenho bem comigo também, no conservatório, com os meus alunos lá. Eu sempre parto do seguinte ponto, que todo aluno que está comigo, ele já teve ou ainda vai ter uma experiência didática, né? Em música isso é muito comum, porque hoje, com os ensino nas escolas, eu tenho alunos lá no conservatório que já são professores no GURI, enfim, então eu tenho essa realidade constantemente no meu dia a dia, né? Bom, dentro desses exercícios, tudo que eu abordei com eles na disciplina, sempre teve esse enfoque de contextualizar para que aluno você vai fazer isso. Por exemplo, então, se eu tinha um exercício de mudança de posição, não, mas definir nível 1, nível 2, nível 3 de dificuldade, porque nem sempre isso é uma coisa comum que eu vejo nos meus alunos. Às vezes você passa uma determinada coisa para ele e ele vai e passa por aluno, porque ele fica tão feliz com aquilo, mas não é o momento do aluno de fazer aquilo, né? Então, eu acho que a gente, como professor, tem essa responsabilidade também de alertar o aluno e contextualizar tudo o que ele faz. Isso é para você, no seu momento, dentro da sua individualidade. Então, para um aluno, e eu sempre sugiro coisas, então, mas eu aprendi de determinada forma. Não há problema, todo mundo aprende. Esse é o nível 1, certo? Não há mal de você ter aprendido dessa forma, né? Mas agora existe a necessidade de que nós façamos de uma nova maneira para refinar a sua técnica. Então, é o momento que você está hoje na universidade, enfim, com o repertório que você está fazendo hoje. E isso foi dentro de tudo que nós trabalhamos, foi com esse pensamento. Desde posturas, a mudança de posição, os exercícios, as articulações, golpes de ar. Bom, meus parâmetros foram sempre contextualizar cada exercício dentro das diferentes etapas, como eu expliquei para vocês. E especialmente destacando o controle da mente sobre a ação de cada músculo na execução. Eu
sempre tenho isso é comigo, né, como professora, de que os alunos sempre terminem por ser um profissional. Eu sei que eu não estou formando só um violinista, né, mas quem sabe um futuro professor. E mesmo como violinista, eu também tenho essa preocupação de que ele seja um ser pensante, né, onde a mente trabalha os músculos, tem controle sobre os músculos, né? Ou seja, ele toca e ele sabe o que ele está fazendo. Finalmente, eu acho que a parte mais importante do programa, e para mim foi uma experiência muito boa, a aula em grupo, porque eu sempre estava acostumada em Tatuí com aulas individuais, é uma outra dinâmica, né? No grupo, os alunos também tinham essa abertura para conversar e tirar dúvidas, porque é comum cada um vir com a sua vivência, a sua bagagem experiencial e eles sentam numa orquestra, às vezes já tocam e olham para o lado assim e falam, mas por que ele segura desse jeito o arco? Não é diferente do que eu aprendi, né? Por que ele faz determinada coisa? Enfim, é diferente do que me disseram para fazer. Então, eles traziam isso para as aulas. Foi muito interessante, porque aí a gente tinha a chance de dialogar sobre isso. E aí eu pude colocá-los mais em contato com a bibliografia, o porquê que se faz de determinada forma, as diferentes escolas de violino, enfim, que aí já entra mais dentro do mais específico de violino, a escola russa, a escola franco-belga, enfim. E a gente teve esse diálogo e foi muito interessante de ver como e isso é uma parte, acho que mais importante, acho que para todo mundo, quem faz, que é ouvir o aluno. Ouvir o aluno, acho que é o nosso maior aprendizado. Obrigada. Bem, dando sequência, depois da Elaine, a gente vai chamar o Guilherme Adorno de Oliveira. O Guilherme é do Instituto de Estudos da Linguagem. Ele faz doutorado com a Suzy Lagazzi. Ele foi bolsista PED em História das Ideias Linguísticas. Você também vai fazer uma apresentaçãozinha, não é? Por favor. Bom, boa tarde. Meu nome é Guilherme, como o pró-reitor já disse, faço doutorado em Linguística no Instituto de Estudos da Linguagem e fiz o PED-C, na disciplina de História das Ideias Linguísticas, que é a disciplina do primeiro semestre do curso de Linguística daqui da Unicamp. Eu vou passar brevemente algumas das atividades que eu desenvolvi junto à professora Suzy Lagazzi, que também é minha orientadora de doutorado, para depois contar um pouco de que modo que esse PED particularmente me atingiu na minha formação, então, como pesquisador, também como docente. Bom, talvez um pouco diferente dos PADs, pelo menos eles não comentaram isso aqui, a professora Suzy me deu muita liberdade desde o início, até na escolha do programa da disciplina. E, assim, para mim foi um estranhamento que eu tive de início, porque ela praticamente me encarou como um colega, assim, e esse olhar, digamos, lado a lado e não de cima para baixo, foi para mim muito interessante. Ela me deixou muita vontade desde o começo da disciplina e é uma coisa que eu não esperava encontrar logo assim. Porque também, ao mesmo tempo que você fica feliz, é uma carga de responsabilidade muito grande sobre o que você vai dar de conteúdo para a disciplina, né? Então, na preparação das aulas,
Eu tive algumas intervenções em sala, logo vou comentar um pouco mais sobre essas intervenções. O contato com os alunos se deu basicamente, prioritariamente no decorrer da disciplina, por e-mail. E eu estava presente em todas as salas, e depois a gente teve algumas reuniões de trabalho específicas, porque na disciplina existem 2 trabalhos grandes desenvolvidos para serem entregues, e antes da entrega para os trabalhos para a professora Suzy, eu me reunia pessoalmente com cada aluno para discutir os trabalhos, fazer uma leitura, fazer apontamentos. Então, nisso foram 4 dias que eu reuni basicamente das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde para atender todos os alunos. Então, foi um pouquinho de trabalho, porque antes disso eu tinha que ler, antes da reunião propriamente dita, eu tive que ler todos os trabalhos para levar e dar um respaldo para eles. Então, nesse sentido, gerou um pouquinho de trabalho. E as correções das atividades finais, que depois, novamente, a professora Suzy me deu essa responsabilidade, que pela primeira vez, eu não sou professor, eu tive que dar nota para aluno, então foi um estranhamento terrível, assim, porque não é uma coisa muito agradável de dar nota. Depois que eu fui descobrir isso, né? E aí, em relação à minha, digamos, particularidade nessa disciplina, é que eu não sou formado em linguística, né? Eu sou formado em jornalismo e matemática, fiz o mestrado em educação e agora o doutorado em linguística. E a disciplina que eu peguei foi História das Ideias Linguísticas, para o primeiro semestre de linguística. Então, basicamente, supõe que você tenha um conhecimento muito amplo de todo o curso. E isso também me exigiu de certa forma, de pesquisa e estudo, que começou, digamos, o meu PED foi agora no primeiro semestre, então que eu comecei a me preparar ano passado já, né, de tão afobado que eu estava de assumir essa responsabilidade perante os alunos. E aí, o que acontece? No doutorado em linguística, no programa do IEL, existe não sei como é que são todos os programas aqui de pós-graduação da Unicamp, mas lá a gente geralmente passa por uma qualificação, né, da sua dissertação ou tese e a defesa final. No programa de linguística, você tem 2 qualificações. Uma qualificação na área que você escolheu, no meu caso é a área de análise de discurso, e uma qualificação fora de área. Eu ia fazer, inicialmente, no programa de mestrado de divulgação científica e cultural. Mas, justamente pela minha participação do PED, eu acabei me apaixonando, de certa forma, pela disciplina de História das Ideias Linguísticas, e agora estou trabalhando minha qualificação fora de área nessa disciplina. Então, quer dizer, saiu, digamos, do programa PED e me interferiu na minha própria pesquisa, já que agora também estou me formando nessa área, né? De modo geral é isso, mas para mim ainda fica alguns questionamentos em relação a essa participação, né? Primeiramente, eu acho assim, que ela teve uma grande ênfase na minha formação, não só como docente, mas como eu acabei de explicar, como pesquisador, mas eu acho que ainda algumas coisas, já que é um programa de excelência, e pensando que ele está em processo de construção, apresentaria algumas questões, né? Muitos colegas, principalmente de quem não é da Unicamp, eu mesmo não vim da Unicamp, têm dificuldade de ter algumas informações, até de saber o que é PED, né? Porque muitos ainda não conhecem. Para quem está chegando de outras universidades, não passaram por essa experiência, as informações estão meio escassas. Então, eu ainda acho que, em termos de divulgação do próprio programa e para alimento da própria universidade, ele pode ser expandido de modo que todos os alunos tenham acesso, assim como vários vieram perguntar para mim. E eu falei, mas o que é isso? O que é PED e tal? E eu fui explicar, enfim, mas que essas informações poderiam estar disponíveis em outros lugares. E em relação ao site da PRPG, no site
da Pró-Reitoria de Graduação, existe já alguns elementos, eu acho que esses elementos poderiam estar também, em relação, elencando, acho que são 9 itens, mostrando quais são os papéis, digamos, do professor, do aluno, enfim. Em relação, o pró-reitor, por favor, me corrija se eu estiver enganado em relação a isso, mas se eu entendi bem, dependendo da carga horária que você pega como PED, porque como PED você pode ministrar aulas, né, de até PED B, PED C, que é o meu caso, até 25%, PED C, PED B até 100% e PED A, enfim, você assume a disciplina. Isso interfere na carga horária dos docentes na medida que você pega um tanto das aulas, isso diminui a carga horária dos professores, docentes. Eu acho, de certa forma, um pouco problemático e não sei até que ponto, eu sei que com certeza isso já foi discutido inúmeras vezes, é só uma sugestão de quem participou pela primeira vez, mas, no meu caso, na relação que eu tive com a professora Suzy, acaba sendo, pelo que eu percebi, uma carga horária dobrada para ela, e não cortada dela. Porque todas as etapas dos trabalhos, eu tive que conversar com ela. Então, ela tinha que preparar a própria aula e conversar comigo. Então, eu acho que, de certa forma, não se justifica retirar isso da carga horária docente, particularmente que no IEL, os professores, a carga horária acaba contando menos porque são turmas menores, né, de 20, 30 alunos. Em outros institutos você tem turmas de 40, 50. Então a carga horária já é reduzida pelo número de alunos e me parece que dessa forma alguns professores acabam não pegando o PED justamente ou esses PEDs nesse formato, né, de assumir a disciplina, porque senão não há disciplinas para os professores cumprirem as suas cargas horárias. Então, acaba sendo limitado essa participação, que muitos querem participar, mas não tem como, devido ao que me parece, né, ao mesmo tempo proporcionando, né, um excelente programa, uma restrição nesse sentido, que, enfim, é só uma sugestão. E aí, enfim, que tem isso implicação nas próprias bolsas PED de quais alunos vão participar, que muitos acabam nem se inscrevendo, não havendo procura, porque, devido a essa restrição da carga horária, os alunos não podem participar. Enfim, eu agradeço muito à Pró-Reitoria e à Reitoria de modo geral pela participação, eu acho que acrescentou muito, como eu disse. E, como eu já ouvi hoje, ali logo na mesa de abertura, que há também, né, propostas de investimentos em oficinas em relação a metodologias de ensino, eu proporia também, já que eu estou falando demais, pensar um pouquinho não só metodologias, porque eu acho que o que vale tanto na graduação é saber formular perguntas. Então, às vezes, fica-se muito em metodologia, já que eu vim da educação, e essa é algo que eu vejo como problemático, porque se dedica muito tempo em metodologias e se pergunta pouco sobre o próprio conteúdo, sobre como que perguntas serão feitas, e pensar um pouco a forma política também de se trabalhar no ensino, que eu acho que às vezes é um pouco esquecido na universidade. De modo geral, é isso. Obrigado. Vamos então aqui à última apresentação do PED. Peterson Rigato. Não vejo ninguém se levantar. Peterson Rigato, da Faculdade de Educação, mestrado, orientado da Ana Lúcia Goulart de Faria. Muito bem, não sendo o caso,
Vou convidar os que fizeram a apresentação até agora para voltar para a mesa para a gente conversar um pouco. Por favor, os pads e pads, a gente falar um pouquinho. E fica aberto agora ao público. Vamos fazer um bate-papo aqui. O Emerson, o Guilherme colocou algumas questões aí, a gente podia começar talvez com elas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente disponibiliza o microfone. Vem pegar aqui essa. Vou pedir que você leve o microfone. Quem se identifica e faz a pergunta, por gentileza. Boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou doutorando de Artes da Cena. E eu queria fazer uma pergunta, não uma pergunta, na verdade, um questionamento sobre o que é Guilherme, né? Guilherme falou, porque da outra vez eu fui PED C, agora eu vou ser PED B, quando eu fiz mestrado. E tinha uma discussão muito forte sobre essa questão da carga horária e porque muita gente queria que o PED tivesse um valor de experiência docente, e tinha uma discussão, né, e que na época que eu fui PED C, a discussão caía mais para o lado, assim, é um estágio, isso não garante uma experiência docente para o seu currículo, mas sim é uma experiência, mas não uma experiência validada quando, por exemplo, você vai prestar um concurso e eles pedem 2 anos de experiência docente, o PED não valeria para isso, ok. Mas pelo que você, por exemplo, trouxe, a sua experiência foi praticamente 100% da disciplina. Eu queria entender como é que essa relação está hoje, já que agora eu estou voltando a fazer PED novamente, porque eu acho que continua acontecendo isso, alunos assumindo as disciplinas, mas não ganhando o bônus disso, né? Somente isso. Bom, só para, então, situar um pouquinho a minha situação. Na verdade, eu não assumi a disciplina justamente por isso. Teve um diálogo intenso com a professora Suzy, a gente trabalhou junto o tempo todo, mas eu não assumi a carga horária da disciplina justamente por isso. Porque poderia, de certa forma, eu não sei a particularidade da professora Suzy, como é que é certamente a carga horária dela, a gente não chegou a conversar sobre isso exatamente, mas poderia, de certa forma, depois na contagem anual dos professores, não atingir essa cota. Então, para mim, isso foi um impedimento, digamos, de assumir plenamente a disciplina e que poderia me ajudar, de alguma forma, me responsabilizando totalmente por ela ou parcialmente sob supervisão dela, e que não aconteceu. Então, porque também não conta, né, depois como experiência docente. Para mim foi o caso, não sei. Não sei se respondeu a sua pergunta. Só fazer um comentário. A administração, eu pessoalmente, acho que esse é um programa de formação. Tá? E a ênfase tem que ser na formação do pós-graduando para desenvolver uma atividade didática para o universitário. O que eu acho que a linha de corte é sutil, porque você pode corrigir listas, você pode dar atendimento de monitoria fora dos horários, mas tem uma hora que lá na frente dar uma aula passa a ser uma coisa importante. Então essa divisão entre
quanto você se forma e quanto que você presta serviços, entre aspas, não é uma coisa simples de resolver. Eu acho que é muito individualizada, acho que é caso a caso, as disciplinas são muito variadas, de artes, a engenharia, a laboratório de biologia, as formas de interagir, a forma com que você se forma, presta serviço, vai mudando. Então, a gente não tem um modelo único para isso aí. A ênfase que a gente tem dado e as orientações da comissão que avaliam os projetos e depois os relatórios, é que a formação tem que estar na frente. Agora, vou ser bem honesto, um aluno meu assumiu, há uns anos atrás, um aluno que foi doutorado, deu uma vez 100% da disciplina e os alunos acharam que foi melhor que outros todos, né, professores da área, e para ele foi uma experiência muito importante mais tarde para conseguir vaga, etc. Então, essa coisa não é... Eu concordo plenamente, não pode ser uma exploração de mão de obra barata, entre aspas, né? Essa não pode ser a questão. Mas, às vezes, o exercer lá uma aula é se formar, né? Então, em áreas distintas, formas distintas... Né? Você vai comentar? Pega o microfone para comentar mais. Então, talvez isso seja trazido para mudança de regra na própria PRTG. Né? Porque se você for ao site, o site, por exemplo, PED-C, são 3 horas semanais no máximo, não é isso? Que você poderia... Pode. Então. Pode. Não, máximo. Pode até. Até. Então Isso. pode ser até menos. Isso aí, nós estamos de Então, Mas tem projeto individualizado. Tem pessoas que querem um contato na disciplina corrigindo exercício. Então, estou falando agora na minha. Tem gente que quer fazer monitoria. Tem gente que quer participar da aula. Acho que as formas que o PED vai atuar estão dadas no projeto. Não tem como fazer uma regra central para a universidade que tem uma amplitude de temas e variações tão grandes. Então, por isso a gente tem um projeto, cada PED faz um projeto, especifica o que quer fazer. Essa é a ideia. É trabalhoso, viu? A gente lê por ano 1.700 projetos, 1.700 relatórios, né? Tem 70 pessoas fazendo isso. Então, eu não consigo dar uma regra única para isso. Acho que não dá para dar uma regra única, porque você viu, música de câmara é diferente de laboratório de biologia, que é diferente. Então, a gente olha o projeto e tenta ver se o projeto está fugindo ou não do escopo de fazer um elemento de formação. Essa é a ideia. Agora, 25%... idealmente, por exemplo, acho que a ideia de dar um curso com uma ênfase maior, acho que 100% é muito, viu? Para dizer a verdade, eu pessoalmente acho que a gente, se fosse evoluir o programa, tinha que questionar a questão do cara dar o 100% da disciplina. Mesmo sob supervisão, acompanhamento, é muito pesado. A pessoa precisa ter uma experiência muito diferenciada para poder fazer isso, né? É muita responsabilidade dar uma aula 100%. Acho que a tendência deveria ser que isso é uma exceção, como uma pessoa com treinamento. Fez 2 vezes o PED-C, fez PED-B com 50%, gosta daquilo, a avaliação é excelente, o professor acha que o cara tem uma cultura... Porque a gente tem alunos de pós também, de todas as áreas, né? Ela é aluna de pós, mas ela é profissional há muitos anos. Talvez não seja um problema para ela assumir uma disciplina sob supervisão e orientação. Mas tem gente que acabou de sair da graduação e quer ajudar um pouquinho, né? Aprender. Então, a gente vive com esse universo de multiplicidades aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pergunta? Se vocês não têm, eu tenho uma pergunta que é nesse sentido aí, para responder para a mesa aqui. A minha dúvida bem sempre foi essa, né? Quem ganha mais? Os alunos que são expostos e recebem o auxílio do PED? Também não tive formação aqui na Unicamp, eu me formei na Unesp, no bacharelado em violino, e desde o início, quando eu soube do programa, na verdade eu não sabia, não conhecia nada do programa como colega, e foi o convite do orientador para que eu participasse dele. E apesar da experiência que eu tinha, né, já como professora de violino,
No semestre passado, eu tive parte da classe de violino, enfim, e trabalhando, e ele continuou dando as aulas de violino, trabalhando o repertório, concertos, enfim, e eu cuidava da parte técnica. Para mim, independente da experiência que eu já tinha, eu já achei que foi um ganho muito grande, porque assim acrescentou muito, como eu disse, por ter esse convívio com vários alunos tocando ao mesmo tempo e de nível mais avançado, porque geralmente em música a gente tem grupos assim de alunos tocando juntos, ou iniciantes ou uma orquestra organizada, enfim, já é outra forma. Mas eu acho que essa oportunidade da universidade é muito importante. Difícil essa questão, como ele disse, dos alunos recém-formados que não têm ainda muita experiência, mas eu acho que essa é uma porta para uma experiência muito grande. Os dois ganham. Não sei muito falar, porque eu sou PAD, né, não sou PED, eu não tô muito nessa situação, né, depois de vida profissional, não tem nada, estou na graduação ainda, estou bem no começo, mas... Oi, desculpa. Vou citar aqui, você disse que teve uma maior percepção do conteúdo, então você ganhou, não? Sim, isso que eu continuo falando depois. Eu ia falar que, no meu caso, eu senti, tipo, acho que valeu muito a pena, assim, na minha experiência, acho que a bolsa, o auxílio e o trabalho que eu participei, eu ganhei bastante, assim. Eu não posso falar no questão depois, né, de que eu não chego a assumir disciplinas nem nada, mas acho que, assim, no meu ganho pessoal, valeu a pena. E é isso, eu ganhei bastante. Acho que a professora também ganhou na disciplina, acho que a gente desenvolveu um trabalho bem legal, acho que foi bem bacana nesse sentido. E para os alunos também, assim, eu tive o feedback que eu tive deles, assim, na classe foi bem legal. A turma estava um pouco menor e a gente como, né, eles são meus calouros diretos, né, os meus bichos, então a gente já tinha uma relação, então foi mais fácil assim desenvolver. Foi um trabalho bem legal que já tinha uma relação próxima, então as discussões e as questões foram indo bem legal assim nesse sentido. Então acho que foi um ganho para todo mundo, assim. Obrigado, Gabriel. Bom, em relação à minha participação, acho que o ganho tentei demonstrar que foi importante. Em relação aos alunos, bom, eu não sei como é que eram os alunos sem o PED, né? Acho que a professora Suzy poderia responder melhor. E também não poderia responder pelos alunos, porque, bom, eu trabalho com um autor que chama Michel Pechet, ele fala que não é possível pensar por quem quer que seja, é preciso pensar por si mesmo, né? Então não tenho como responder pelos alunos. Mas eu acho que em relação à questão que o colega apresentou, eu acho que ainda vale a pena ser discutido, apesar de ter esses liames que não são tão definidos e tão certos, né? Mas eu acho que é preciso discutir, já que é um programa de excelência e que a gente está buscando, enfim, crescer com isso a universidade também. E que eu acho que é uma questão para todos os alunos que estão aí, de também não se transformarem de repente em mão de obra para a universidade. E eu acho que uma dessas formas é de pensar essa carga horária dos docentes, né? Não sei. Eu acho que é algo para ser discutido, que eu realmente cheguei na universidade agora e estou experienciando, vou participar do segundo semestre novamente com o PED e, enfim, ver como é que está funcionando isso. Respondendo à pergunta, já disse que da minha parte foi uma experiência ímpar ser PAD, poder trabalhar de um modo diferente com textos com os quais eu já vinha trabalhando, mas, ao contrário de você, eu estudo uma autora que ela disse que a gente tem que fazer um exercício de mentalidade alargada e pensar uma reversibilidade de perspectivas. E, tentando me colocar da perspectiva dos meus colegas, eu usaria um caso para exemplificar, que é de uma colega que no início da disciplina ela chegava nas monitorias e ela chegava dura, ela não conseguia reconstruir o texto, ela ficava nervosa.
né, lia, quase parafraseava o texto, né, na recuperação do argumento dela. E ao longo da disciplina ela foi crescendo, ela foi crescendo, ela foi crescendo, ela foi tomando parte daquele debate. Era uma colega que sempre ia nas monitorias, e ao final, né, do semestre eu pude ler o trabalho final dela, que foi um trabalho excelente, e além disso eu soube que ela comentou com um colega nosso que ela já estava desencantada com a filosofia, não queria fazer mais nada. Ela vai fazer um intercâmbio agora esse semestre, né? Ela disse, depois que eu voltasse do intercâmbio, eu não vou fazer mais nada na filosofia, porque agora ela está querendo até pensar num projeto de mestrado ou algo assim. Então, eu consigo, a partir desse exemplo, avaliar que o impacto foi positivo. E só para descontrair um pouco, né, no final do semestre, na última monitoria, que foi, né, a monitoria de discussão dos últimos trabalhos finais, de quem ainda não havia me mandado, foi no dia do meu aniversário. E eu fiz um plantão extra, assim, né? Então, a gente fica lá na terça-feira, né? Geralmente as monitorias eram nas quartas, mas vez ou outra eu fiz numa quinta-feira ou numa terça-feira, sempre combinando antes, é claro. E o pessoal levou um bolo para mim de presente, então eu me senti a professora Helena. E assim, foi na verdade uma resposta muito carinhosa, né, dos colegas, que acho que de alguma maneira o impacto do PAD foi importante na vida deles. De um jeito carinhoso eles me mostraram isso. Bem, se eu entendi bem a pergunta quem ganha mais? O aluno que participa do programa PAD-PED ou os alunos que estão na disciplina? Bem, eu imagino que essa pergunta não tem nem como ser respondida aqui, porque se for em termos de mais e menos, já que é categoria de quantidade, não dá para categorizar, né, conhecimento, então vamos ficar apenas com impressões bem particulares. Bem, no caso dos alunos, o que eu percebo assim, o que eu poderia falar é que faz diferença, sim, a presença do PAD, do PED, dentro da sala e acompanha na disciplina. Porque, no caso, o professor ele já tem uma dinâmica, ele já tem um certo costume de estar ali, fazer o programa de uma certa maneira e apresentar os conteúdos de uma certa maneira. Porém, o PAD ou o PED, como ele ainda está na posição de aluno, ele tem ainda aquele misto de eu ainda tenho dúvidas a respeito desse conteúdo, principalmente quando você não é pesquisador daquele assunto da disciplina, e você tem que aprender o conteúdo da disciplina para poder também trabalhar isso com os alunos. Então, você tem o misto da dúvida e da resposta que você está formulando também para aquela dúvida. Como você está nesse processo, assim como os alunos, o aluno ele não só sente uma simpatia maior por você, por o fato de você ser aluno, então ele já vê você como alguém que está num nível hierárquico como o dele, mas também porque você está no mesmo processo. Você mostra para ele que o seu percurso é parecido com o dele. E os alunos acabam procurando mais você por causa disso, né? Pela sua forma de expor as coisas que ainda está nesse processo. E no caso do PED, o PED ganha porque a gente adquire, sim, uma experiência de ensino. Eu, pessoalmente, posso dizer que eu tive a oportunidade de pensar muito sobre instrumentos de avaliação, que no caso da filosofia é quase um pesadelo. Como é que eu vou avaliar se as pessoas estão pensando bem ou se elas não estão pensando bem, se ela entendeu bem, se ela não entendeu bem? É uma coisa muito difícil. Mas eu pude pensar a respeito disso, e principalmente sobre critérios de avaliação, que é mais assim, eu tenho aqui uma prova, eu tenho um seminário escrito. Que critérios que eu vou usar para poder atribuir nota para essa pessoa? Eu vou ter que quantificar o saber dela. Como é que é isso? Então, para mim, foi uma boa experiência para pensar isso. E eu acho que, nesse sentido, eu ganhei, né? Eu estou um pouquinho mais amadurecido nessas questões. Obrigado. Temos alguma outra manifestação? Por favor. O microfone chegando. Oi, eu sou a Roseli, eu sou aluna do Programa de Artes da Cena também, estou fazendo mestrado. Fui aluna da graduação em dança aqui na Unicamp. Dei PAD há muitos anos, ainda não existiam os encontros. E eu queria falar duas coisas, que eu acho que na minha área, assim, também percebi pelo seu depoimento, existe uma especificidade que é essa experiência anterior à universidade, que não dá para se pensar nisso
num curso como medicina, ou não sei como que é na história. Eu tinha DRT antes de ingressar na universidade. Eu era considerada uma profissional na minha área antes mesmo de ingressar. Então, eu acho que isso tem que ser considerado, não no sentido de, então esse aluno é um aluno experiente, deixe que ele assuma tudo. Mesmo porque um aluno da pós-graduação ele está envolvido com cumprir créditos, escrever a sua dissertação, pensar sobre isso, refletir, etc. E a sugestão que eu queria fazer, eu também queria ouvir de vocês, é que o que eu percebo, assim, quando eu dei o PAD, agora eu vou ser PED pela primeira vez, é que eu sinto a necessidade de, nos departamentos, existir uma comunicação entre os alunos PEDs e PADs. Que o próprio departamento, dentro da especificidade que eu falei de cada área, possa criar uma rede de suporte para esse aluno, seja ele mais experiente ou não, até para melhorar o programa, para ter mais troca, para ter mais compartilhamento das experiências, assim, dentro dos departamentos, não só numa esfera maior, mas dentro da especificidade de cada um, assim. Obrigado. Por favor. No semestre passado, eu queria só registrar também que eu tive, como PED, que eu cumpri no semestre passado, eu tive um trabalho em conjunto com um PAD de violino, também da classe de violino. E isso foi muito bom para os alunos, segundo o feedback que eu tive também do próprio professor, e em música, enfim, em matérias onde você executa e você mostra o que você realmente aprendeu, fica muito claro se a afinação melhorou, se a posição melhorou, enfim. Então, foi muito bom o PAD trabalhando junto com o PED nesse aspecto. Então, também é um registro que eu queria fazer. Porque eu vinha uma vez por semana só e o PAD depois acompanhava com a monitoria. Então, para os alunos foi, segundo o que a gente teve, assim, do próprio orientador, enfim, do professor da disciplina, foi um resultado muito bom. Obrigado, Elaine. Eu não vou fugir da questão do Guilherme aqui. Tira ou não tira a carga didática do docente quando você tem um PED? Acho que não é trivial, né? Mas eu acho também que a resposta vem pela diversidade. O PED é uma atividade voluntária. Voluntária do aluno e voluntária do docente, né? E as coisas são muito distintas mesmo. Eu acredito que um PED, se você quiser... Por exemplo, tem PEDs que não chegam nunca em sala de aula. O projeto está que não tem. PED C, eventualmente, não chega em sala de aula. Isso não tira a carga didática do docente. Tá certo? Por outro lado, existem PEDs B experientes que vão lá e dão uma disciplina inteira sob supervisão. É justo que o docente ganhe a atribuição inteira pela carga didática de uma disciplina que ele não fez, não participou? Então, uma das coisas importantes da universidade, eu estou convencido, a mais importante da universidade é fazer formação de recursos humanos. Eu acho que a gente faz pesquisa porque, através da pesquisa, a gente faz melhor formação de recursos humanos. Esse elo entre pós-graduação e pesquisa é importante. Acho que a gente faz iniciação científica porque você aprende mais, se forma melhor fazendo iniciação científica. Então, apesar da pesquisa na Unicamp, tem muitos produtos, as teses, os artigos, as patentes, os relatórios técnicos em diversos níveis. Eu sou da engenharia, então tem muita coisa aplicada. A maior produto que a universidade tem, na minha visão, do Marcelo, do Pili, mesmo do Fernando, é a formação de recursos humanos aqui. A tese é importante, mas a tese é um momento de formação da pessoa exercer uma atividade qualificada o resto da sua vida profissional. Essa é a visão que a gente tem. Embora os produtos em si sejam importantes.
uma das coisas importantes dos docentes da Unicamp é ensinar os outros a serem docentes. Então, o PED também é uma atividade de qualificação. Dessa ótica, não está claro para mim. Dá trabalho IC, né? Dá trabalho IC, dá trabalho orientar mestrado, doutorado, dá trabalho tudo. O que a gente pode fazer, e eu acho que aí é uma coisa que eu gosto mais, é valorizar o docente que orienta o PED. Isso eu acho legal. Valorizar. O docente orienta o PED, a gente acha um jeito de valorizar ele no relatório de atividades, etc. Mas discutir o número da carga didática, estrito sensu, eu não gosto. É muito difícil fazer a coisa. Prefiro que quando o docente faz um projeto PED, com a disciplina qualquer, ele estabeleça, meu PED vai dar 4 aulas, 4 das 15 aulas, 3 das 15 aulas. Essa eu estou sabendo que não vai contar na minha carga didática, né? Mas eu acho que isso é uma coisa importante da formação dele. Em contrapartida, aí sim eu acho interessante, a gente valoriza a pessoa que orientou um PED. A gente tem feito um esforço para qualificar isso, porque tem gente que vai... Olha, tem de tudo, né? A gente está tentando qualificar a formação, mas a gente já pegou experiências no passado, um pós-graduando era PED-B, ele nunca viu nem a cara do docente que é supervisor. Ele entrou na sala de aula, deu a disciplina inteira, fez todas as avaliações, foi embora e não sabia que tinha um supervisor, nunca viu, né? Isso não é a coisa correta. Não é o jeito que a gente entende. E os projetos que a gente está pedindo e dão trabalho para fazer, trabalho para julgar, tem a finalidade de ser um dos elementos de filtrar essas situações que eu chamaria de distorcidas, né? Mas eu não tenho nada contra um PED-B dar 100%. Casos excepcionais. Tem gente que gosta e se dá bem, né? Gosta e se dá bem. Então, eu não gosto de mexer na carga didática, sabe? Isso cria uma distorção enorme. Se você dá uma disciplina e replica essa disciplina como supervisor de um PED-B, e ele, por exemplo, dá o 100%, ele assiste... Tem muitas formas de fazer isso, né? O docente dá as 2 aulas teóricas, o PED dá os 2 exercícios. Quer dizer, nas engenharias, eu estou aqui numa área que não tem exercício como lá em cima, né? Mas é muito variado, né? O PED pode dar o laboratório, é laboratório. Ele fica lá dando disciplinas de laboratório, todas as disciplinas de laboratório. Ele é capaz de dar, ganhou treinamento para aquilo. Por que vai dar para o docente a carga didática, ou dobrar a carga didática? Dá uma distorção do ponto de vista das atividades que acho que não é adequado. Acho melhor a gente trabalhar, e aí acho que é bom, como que a gente valoriza no relatório de atividade docente o empenho em CPED e o projeto que ele faz, etc. Isso eu acho melhor do que discutir tirar a carga de... Não sei se vocês sabem qual é a discussão aqui, né? Docente que deixa um PED, o docente dá 4 horas de aula por semana tipicamente, 15 vezes 60, né? Um curso básico aqui. Se o aluno der 4 das 15 aulas, ou 3 das 15 aulas, na carga didática do docente, diz que ele só deu 12 vezes 4 e vai lá como 48 e não 60. Não tem efeitos práticos do ponto de vista de avaliar o docente, se ele vai para frente ou não vai para frente, carreira profissional, se tiver dado 48 em vez de 60. Mas tem efeitos importantes que deviam ser reconhecidos, que ele formou uma pessoa ali no PED nessas 12 anos. Então, eu prefiro essa conversa, mas estamos aqui para conversar. Não tem problema. Outra coisa que eu queria falar, que eu gosto legal, essa ideia de se articular, acho que departamento é muito ruim, pequeno, porque departamento é uma unidade muito pequena e variada, mas na escola, para o instituto, era legal ter um espaço PED ali, onde as pessoas se articularem e tal. Mas, poxa, vamos pedir para vocês se organizarem ali e acharem um espaço PED nas unidades. Eu não dou conta de criar de cima o espaço PED. Imagina se o pró-reitor diz, aqui vai ter o espaço PED. Afasta, nesse plateia aqui das humanidades, afasta todo mundo, tenho certeza. Os engenheiros são capazes até de ir lá para ver o que acontece,
Aqui acho que não. Então, mas eu acho legal se tivesse a cultura de organizar um espaço PED aí. Uma vez por mês, os PEDs se reúnem para conversar, um café lá, ou sei lá o quê. Conversam sobre as atividades. Acho que isso é legal, isso é uma boa sugestão. E divulgação, Guilherme? Está faltando divulgação, é? Não, tem colegas que estão participando aqui agora desse PED mesmo que não conheciam o programa. É claro que você supõe que na pós-graduação você tem uma certa autonomia, enfim, mas quando você tem dificuldade um pouco de acesso a essas informações, principalmente para quem é de fora, né, e não conhece como é que funciona a universidade, o programa, justamente por ser inovador, não é uma coisa que se vê em qualquer lugar. Então, saber de saída o lugar, né, e ter essas informações de prontidão já é importante. E em relação às informações que estavam no site, que eu apontei ali no slide, é que no site da Pró-Reitoria de Graduação existem vários elementos e que já estão explícitos lá, o que cabe ao professor, o que cabe ao aluno, que muitas vezes fica assim, tá, mas é essa coisa, eu vou assumir a carga horária ou não vou assumir a carga horária? Porque muitas vezes o que está no regulamento pode estar explícito lá, mas precisa um pouquinho mais de especificação para o aluno entender. Bom, e comentando já que você falou da carga didática, acho que, bom, de certa forma, é um pouco do que você disse, mas eu acho que não resolve totalmente o problema, até porque se a gente encara, né, o programa Estágio Docência como um projeto de formação, como você disse, quer dizer, os professores estão formando. Até aparece para quem é da pós-graduação, não sei como é que é para a PAD, aparece no currículo uma disciplina de PED. Então aparece, digamos lá, como se fosse uma disciplina também, além, né, de todo esse projeto. Então, eu acho que também aí há um projeto de formação de desempenho do professor de ensinar o aluno e acompanhar, né? É claro que quando se chega na regulamentação, o nível de regulamentação sempre é problemático, porque nunca vai abarcar todas as diferenças. Nunca vai. Então, não sei, por isso que eu só levantei a questão, acho que vale a pena continuar pensando, e eu vou continuar pensando também nessa segunda experiência de PED. Nesse sentido. Pois não. Oi, boa tarde, meu nome é Laura, eu sou do Instituto de Economia, eu sou PAD, fui PAD semestre passado, na matéria de microeconomia, e eu vou ser PAD de novo esse semestre. Na verdade, o que eu ia falar, seria mais uma sugestão como PAD. Eu participei dos aperfeiçoamentos didáticos semestre passado, mas uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade é porque eu encaro a tarefa como PAD não só você auxiliar os seus colegas a resolverem exercícios, porque em economia a gente tem tanto matérias de muito humanas, como sociologia, desenvolvimento socioeconômico, política, como matérias de exatas, né? Então, uma dificuldade que eu tive é não só tentar passar o conteúdo para os meus colegas, mas uma maneira de ajudá-los a estudar a matéria. Então, que eu acho que isso é essencial, porque eu fui aluna, passei pela matéria, eu gosto da matéria, mas eu sei que tem colegas que às vezes têm muita dificuldade com aquela matéria. Então, eu queria saber se existiria uma possibilidade da gente obter ferramentas de métodos de estudos nos aperfeiçoamentos didáticos, para nós, PADs, para que nós possamos passar isso aos nossos colegas, para que eles tenham um desempenho melhor e para que eles consigam também desenvolver a matéria por si. Lógico que tem a nossa ajuda nos exercícios ou com os feedbacks com os professores, como os colegas da mesa falaram, mas eu acho que ajudá-los a estudar também é essencial, assim, que alguns já têm essa facilidade, mas tem outros que não, principalmente em matérias tão diversas, assim. Tem pessoas que têm mais facilidade com humanas, outras mais com exatas. Deixa eu só ver se eu entendi. Você não está falando da qualificação, do aprendizado do próprio PED, mas mecanismos de auxiliar os alunos. Os alunos em geral.
O que eu acho que é uma preocupação do PAD, eu acredito. Você está nessa função, acho que você gostaria de ajudar os seus colegas também, né? Não sei. A gente faz esse aperfeiçoamento didático, né? Que é pelo menos para a pessoa saber que era bom dar aula falando para a plateia e não para o quadro negro. Mas, quer dizer, a gente tem feito esse aperfeiçoamento didático. Eu estou escorregando um pouco da resposta direta. Estou precisando pensar sobre a resposta direta. Pois não. Só um minutinho, temos você fala no microfone, por favor. Tem um programa do SAI que é Como Estudar Melhor Agora que eu estou na universidade. Atende essa demanda que a aluna acabou de perguntar. É oferecido, acho que a cada semestre. Você sabe mais detalhes? Eu não sei do programa. Eu sei que eu recebo pelo meu e-mail da institucional. Só um minutinho, Gilberto. Talvez possamos auxiliar aqui. Obrigado pela indicação desse programa do SAI, que, de alguma forma, ele também visa lidar com essas dificuldades da sala de aula. Mas, pensando na sua questão, né, como o professor Euclides disse, nós temos um programa que é o aperfeiçoamento PAD-PED, que são 3 encontros semestrais, em que nós tentamos trazer profissionais da Unicamp e convidados para falar de várias questões que possam ajudar nas atividades dos monitores de graduação e também nos estagiários de pós-graduação, né? O que tem acontecido, né? Eu acredito, do meu ponto de vista pessoal, né, não é porque eu organizo, mas a gente tem conseguido fazer coisas interessantes e o resultado disso está na avaliação. Então, no semestre passado, nós conseguimos fazer uma palestra na abertura e 3 grandes palestras com especialistas da educação para falar de temas os mais variados que envolvam questões de ensino-aprendizagem. O que eu vejo ali é que os alunos da graduação, eles não necessariamente enxergam a atividade de monitoria como uma atividade que está dentro do escopo do ensino da aprendizagem, mas é uma atividade formativa, mesmo que o cara não necessariamente vá para a pós-graduação, ou vá para a licenciatura, ou vá na sua vida profissional dar aula, no momento em que ele está na monitoria, ele está envolvido dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Ele não é mais um aluno que está, um aluno regular, né, que tem as tarefas de aluno. Ele já é um monitor e aluno, né? Então nós chamamos esse pessoal, só que no semestre passado, assim como vai acontecer nesse semestre, está muito difícil haver uma participação total, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Mas é uma questão infraestrutural. A gente não consegue, primeiro que a gente não consegue uma agenda que dê para todo mundo, né? Então, tem atividades ali na segunda, na terça, na sexta. Então, uma questão logística, uma questão operacional, a gente não conseguiu, não dá para reunir todo mundo. São mais de 1000 alunos, né? Mas nós temos feito isso, né? No primeiro semestre nós convidamos profissionais da área de educação, da faculdade de educação, né? Temos tentado chamar gente de fora, mas tem sido muito difícil por causa da agenda. Mas nós falamos sobre vários temas que dizem respeito à comunicação, à dificuldade, a processo de ensino-aprendizagem, à avaliação. Nesse semestre, em particular, nós vamos falar de 3 temas, né? Vocês vão receber esses temas por e-mail, mas a gente já tem acertado, né? Como usar a voz na sala de aula, que foi uma atividade já realizada anteriormente e que foi muito exitosa. Temos uma outra atividade que é, digamos assim, eu acho que é bastante importante, mas como utilizar os recursos de pesquisa da universidade, da Unicamp, que a gente visita aquele site da Biblioteca Central e você se perde ali se você não tiver uma orientação. E a última atividade, ela vai ser organizada pelo EA2, que é um espaço de ensino-aprendizagem vinculado à PRG, que o tema é como dar uma boa aula, né? Nós vamos fazer uma mesa redonda, né? Convidar
o Zé Alves, que é o coordenador, e a equipe dele, para colocar algumas questões do... Está ali o Zé Alves, né? Para colocar exatamente essas questões, né, que dizem respeito, né, no final estou até esperando alguém fazer, mas eu não sou professor. Mas como dar uma boa aula é uma nomeação geral, tanto para o PED, que pode assumir 100% da disciplina, quanto para o monitor, que mesmo numa relação ali interpessoal, só ele e um outro aluno, ele também está dentro de uma relação de ensino-aprendizagem. Então a gente tem se esforçado para chamar a gente para cobrir o máximo possível os temas dessa questão. Não sei se eu respondi. Bom, eu gosto disso tudo que eles estão falando, e acho que existe um esforço aí, quer dizer, mas tem uma coisa mais complicada, né? Em geral, você sabe como alguém vira docente na Unicamp, né? Não, vira professor do dia para a noite. Você é doutor até hoje, e amanhã você passa a ser docente. Então, boa parte das pessoas que foram contratadas são docentes hoje, do quadro docente, nunca teve uma experiência didática prévia, nunca teve um ensinamento de formação didática. Nas engenharias, você faz mestrado, doutorado, pós-doc, entra num concurso, ganha o concurso e dia seguinte está dando aula. E eu temo que seja assim para a maioria das pessoas que não fez PAD-PED ao longo dos anos. Então, o PAD-PED tem esse papel aí de ajudar a formar. Essa discussão bem complicada, mas tem uma coisa que eu gostaria de alertar aqui. A gente faz uma coisa, acho que muito errada na universidade. No binômio ensinar e aprender, quando a gente exige que os alunos façam 25 a 32 horas de aula presencial por semana, que diz respeito ao ensinar, ser expostos à disciplina, e aí numa semana de 40, 45 horas, ficam mais 10 ou 15 para aprender. Isso, em relação a qualquer lugar do mundo, está absolutamente invertido, né? Isso nós fazemos errado. A gente tutora, faz um tutorial das pessoas de uma forma muito equivocada. É muito mais razoável ter 12, 15 horas de aula por semana e deixar 30 para estudar e fazer aprendizado. Então, acho que a gente às vezes faz uma discussão equivocada, que o foco do processo está no ensinar. A gente quer técnicas de ensinar, que é bom e é importante, e tem N mecanismos de fazer. Mas a gente tem um foco equivocado nesse negócio de fazer um tutorial, levar no colo a pessoa, ensinar até a última, até aqui. A boa aula, frequentemente eu acho que os alunos pensam, graduandos e pós-graduandos, é aquela onde quando eu sair da aula eu não preciso mais sentar e internalizar e estudar, que eu já sei tudo, o professor foi lá e deu tudo para mim. Isso está errado, esse não é o procedimento certo. Uma coisa é o ensinar com um processo guia, para dar um ritmo, orientar, né? E tem o processo de aprendizado, que é sentar na cadeira, né? Os glúteos na cadeira, abrir o livro ou qualquer coisa e internalizar o conhecimento. E nós fazemos isso de uma maneira muito pequena comparado aos outros lugares. Qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na França, o ensinar é 12 a 15 horas por semana. E o estudar é 30 horas por semana. Nós fazemos o contrário. Então, eu fico preocupado nessa discussão que a questão seja técnicas de ensinar. Tem que ter a técnica de aprender. Técnica de aprender ainda tem diversos jeitos, não tenho dúvida, mas tem uma que é sentar para internalizar o conhecimento. Sem internalizar o conhecimento, que é a parte difícil e sofrida do processo de educação, não vai para frente. Então, para mim, o foco, nós estamos fazendo errado esse foco. O foco não é no ensinar, tem que ter, óbvio que tem que um professor motivado, exemplos bons, um cara que entende do assunto, que saiba ganhar as pessoas, que dê exemplos, que as pessoas se reconheçam naquilo como uma coisa importante, faz todo o efeito. Então, o ensinar é importantíssimo, e os docentes são muito diferenciados. Mas esse espaço do aprender, que é internalizar com você mesmo, né? Eu também não nego o grupo, a discussão em grupo como um grande espaço de aprendizado. Mas isso é depois que você fez um trabalho prévio, né? O grupo não é para aprender do debate dos outros somente. É depois que você fez uma reflexão que você pode aprofundar a sua reflexão. Então, vamos atrás dos técnicas de ensino, mas acho que a gente tinha que dar mais liberdade aos alunos
Os professores da Unicamp têm medo, quer dizer, eu acho, né? Não vou falar pelos 1.800 professores da Unicamp, que seria um absurdo da minha pretensão, mas eu tenho a impressão que a gente desconfia dos alunos. Se a gente só der 12 horas de aula por semana e deixar 35 para eles estudarem, eles vão se perder. Ou vai no barzinho, ou vai jogar truco, ou vai ver televisão, ou vai fazer um outro curso, porque tá. Então, tem uma coisa cultural da gente que os alunos não estão acostumados a estudar 25, 30 horas por semana individualizadamente ou em grupo mesmo. É difícil fazer esse salto. Então, o que a gente faz? Não, a gente enche o aluno de matéria, né, e cada 6 semanas a gente avalia, quer dizer, avalia bloquinhos de 6 semanas, aí se ele estudar 5, 6 horas em cima daquelas 30 que eu dei, ele vai se sair bem. Eu desconfio que o nosso problema é um pouquinho anterior, né? A gente diminui a carga didática em sala de aula e dá mais responsabilidade para aprender. Mas não é fácil, viu? Não é consensual. Então, eu fico só preocupado com essa discussão das técnicas de ensinar, quando tem esse negócio da internalização, ele tem que mudar o peso, pelo menos gradativamente. Como eu disse, eu acho que a gente desconfia, viu? Se der 12 horas de aula para os alunos, eles não vão saber o que fazer com o tempo livre. Eu acho que os professores estão equivocados a respeito disso, mas acho que tem esse sentimento. Só deu 12 horas? Que os alunos vão fazer o quê com 35 horas de aula livre por semana? Estudar, né? Mas acho que a gente tem uma certa desconfiança, enquanto quadro docente, que possa adotar essa postura. Só para complementar um pouco, a gente todo semestre nós nos reunimos, eu, o José Alves, a Rosana, a Miriam, né, para pensar quais são as atividades que nós vamos desenvolver nesse aperfeiçoamento, né? E assim, a gente tem uma preocupação de trazer questões que sejam importantes, mas para o ensino superior. E assim, dentro dos nossos recursos, com o tempo que a gente tem, a gente viu que é muito difícil, tem sido muito difícil encontrar profissionais, pesquisas ou temas voltados para o ensino superior. E eu vi que os alunos que participaram dos programas anteriores declararam isso, porque muitos dos exemplos das pessoas que vinham aqui da área de pesquisa e educação, os exemplos ainda eram muito calcados no ensino médio, no ensino fundamental. Porque você vê também que não tem, quando você vai buscar, na própria literatura, parece que há ainda muito que caminhar, ou a gente não está sabendo buscar, né, certo? Mas pesquisas que enfrentam, que pensem o ensino superior. E essas questões de ensino-aprendizagem, né, que tem que ir além dessas questões técnicas de como ensinar, não, mas problematizar questões e trazer temas que enfoquem e que indiquem resultados, mas, né, no ensino superior, na sala de aula, no laboratório, dentro desse espectro aí. E tem sido difícil encontrar, né? Boa tarde, meu nome é Guilhermina, eu sou mestranda na música e estou desenvolvendo o PED na disciplina de História da Música Brasileira. A minha sugestão, ela parte de uma situação bem particular, mas pode ser que tenha outras pessoas que estejam com o mesmo problema. Por uma resolução da PRPG, se determinou 2 semestres como prazo máximo para o PED-C. Quando eu mestrado, né? Mestrado. Esse é o detalhe. Quando eu tentei me inscrever para o 3º semestre, eu fui a única inscrita do Instituto para a minha disciplina. Gostaria de saber se teria como criar uma exceção nesses casos. Eu sei que a finalidade é dar oportunidade para mais pessoas e talvez a ausência de inscrição venha de pouca divulgação, mas é nesses casos. O objetivo não é, nesse caso, não é fundamentalmente dar oportunidade para outros alunos. O programa de mestrado é um programa bem
puxado. Se você for no doutorado, hoje é permitido 7 semestres. Teoricamente, no doutorado, você pode passar menos do primeiro ou do último, você pode passar o tempo todo sendo PED. Eu acho que o motivo que está aquilo, e eu gostaria de defender isso, embora eu também reconheça, tem aluno que faz todo o esforço dele para fazer o mestrado e não tem tempo, não consegue fazer mais nada além daquilo. Cada um tem um tamanho, um tema, um orientador, não é uma questão, só uma observação. Tem aluno que faz o mestrado com o pé nas costas, né? Mas acho que não. Se você entra no mestrado, não é razoável que você comece, vou explicar, o tempo expectativa normal do mestrado é 24 meses. As bolsas só são de 24 meses. Se você passar de 24 meses, para se dedicar integralmente à pesquisa, você precisa ter um patrocínio, né? Porque se não tiver patrocínio, não tem os últimos 6 meses de dedicação integral. Ou você fez poupança com essa bolsa maravilhosa de R$ 1.350, que deve ser pouco realista também. Então, do ponto de vista da administração, da gestão dos programas, é assim. Primeiro semestre, não é razoável que você faça PED. Você não sabe nada, não fez nenhuma disciplina, nunca entrou no mestrado. No segundo, você já entendeu, você é bom o suficiente, então você vai auxiliar ali num PED-C, vai dar uma disciplina, vai reproduzir um pouquinho na graduação. No segundo, terceiro semestre, você continua participando se puder. Agora, no último, você tem que escrever a tese. Não é compatível, na minha avaliação, você escrever a tese tendo com a cabeça no mestrado. Então, a conta é bem simples. Você tem 2 anos, 4 semestres. Um, você precisa entrar no processo para entender. 2, estamos sendo generosos e permitindo que você trabalhe. No terceiro, você tem que fazer tese. A menos que você queira ir por 30 meses, mas não tem vantagem nenhuma ir por 30 meses porque gastou num PED. Termina o mestrado antes, entra para o doutorado e aí começa a fazer o PED mais qualificadamente. Então, tem uma razão por a gente pensou em limitar o PED do mestrado a 2 anos, e essa é a razão. Aí eu vou falar da exceção. A gente não consegue gerenciar a exceção nesses volumes. Quando a gente tem 1.770 alunos, são 1.770 projetos, 1.770 relatórios, são 3.540 análises de documento. Não tem como fazer exceção. A gente não dá, quando o programa fica massificado, que eu vejo como uma coisa importante, o programa ser grande, massificado, e não ser de 50 alunos por ano, mas de ser de 1.700 alunos por ano, a gente não consegue fazer gestão da exceção. Gasta mais para analisar uma exceção do que os PEDs de toda uma faculdade. Não dá para gerir, é inviável fazer gestão da exceção nos programas à medida que eles vão crescendo. Então, termina seu mestrado antes, inscreve-se no PED antes de entrar no doutorado. Todo mundo sai ganhando. Você com uma tese, o programa da música que vai ter um mestre e agora um PED fazendo doutorado, mais qualificado. Acho que lamento, mas isso aí não tem como fazer gestão da exceção nesses programas maiores. Obrigada. Pois não. Se não tivermos nenhuma coisa mais premente, vou solicitar que vocês venham participar do aperfeiçoamento didático. Há um tempo atrás, o professor Sérgio Leite tem exemplos ótimos de palestras. O professor Sérgio Leite, da Faculdade de Educação, falou sobre afetividade e ensino. E tenho certeza que, onde ele falou assim, você já fez a conta do que você gosta e do que você não gosta, você vai relacionar muito diretamente com os bons professores que você teve no primeiro, segundo primário ou não primário. Tenho certeza que aquilo que você não gostou tem a ver com o professor e não com a disciplina. E acho que isso aí é uma coisa bem significativa. Para mim, funciona muito bem. Se eu olhar que eu gostei, não gostei ali na primária, ginásio, científico, sou meio velho, você sabe. Tinha primária, ginásio e científica. Tem tudo a ver com a postura dos professores, né? Tem tudo a ver com as posturas. Como adulto, mais tarde, eu gostei hoje eu faria bioquímica, talvez, na minha vida, e não engenharia mecânica. Mas o professor de bioquímica, de biologia que eu tinha, era um horror. Eu passei à margem daquela coisa que é fascinante por conta disso. Então, esses detalhes de você estar atento ao aspecto do ensinar nas suas múltiplas dimensões aí, que a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês, tentem tirar alguma coisa disso. A outra é o seguinte, é vocês irem na sala de aula, conversarem com os alunos, vocês ensinarem lista de exercícios, vocês prepararem as discussões. Isso vai ser também
o aprendizado aí, né? Mais alguma pergunta? Se não for o caso, agradeço a presença de vocês. Uma boa tarde a todos. Obrigado.